amigos internautas e empreendedores de sucesso de todo o Brasil. É com grande alegria que iniciamos agora o 4º episódio do Ranking Cast, o novo podcast da Rank Digital. E no dia de hoje nós vamos conversar com um cara muito legal, um empreendedor de sucesso, que começou pequenininho, começou trabalhando aos 9 anos de idade, o Kleber Silva. Fala, Kleber, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Tudo jóia, graças Tudo a bom. Deus. Tudo muito bem. Kleber é o atual presidente da Acomac Campinas, que é uma associação dos lojistas de materiais de construção de Campinas e região, e também o fundador da KS Tubos. A KS Tubos é uma loja em Paulínia, aqui na região de Campinas, especializada em produtos de hidráulica. Kleber, Positivo. que alegria falar com você, um empreendedor aí que vem crescendo bastante com a KS Tubos aqui na região de Campinas e também fazendo um trabalho importante, né, de reunião de todos os empresários, varejistas, distribuidores de materiais de construção dentro da Acomac para trocar figurinhas sobre a área, né? Então, para nós é um prazer enorme estar com você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Rodrigo. Obrigado eu pelo convite. É isso aí. Kleber, vamos lá. Deixa eu antes de iniciar as perguntas, pessoal, deixa eu ler aqui como sempre. Deixa eu ler aqui o mini currículo do Kleber, apesar que já falei algumas coisas. Vamos lá. O Kleber Silva começou a empreender muito cedo. Aos 9 anos de idade, ajudava seu pai a vender sorvetes e pipoca doce no terminal central de Campinas e também em estádios de futebol. Trabalhou como office boy em uma grande empresa, foi subindo de cargo até chegar à gerência. Depois de 20 anos trabalhando como executivo, fundou a sua própria empresa, a KS Tubos, uma loja especializada em hidráulica. Kleber, cara, essa vida, essa correria, trabalhando dia e noite, também aos finais de semana, você atuou na área comercial. Conta pra gente como que começou essa veia empreendedora sua, que você me contou aqui, que vendia sorvete com o seu pai, nos negócios da sua família. Conta pra gente como que você iniciou no seu empreendedorismo. Vamos lá, Rodrigo. Comecei muito cedo, como você disse, né? Precisei ajudar meu pai quando ele começou a vender sorvete para ajudá-lo. Ele começou a revendendo sorvete, ele comprava e revendia sorvete. E, num certo momento, ele começou a fabricar esse sorvete. Quando ele começou a fabricar, então, aumentou as demandas, eu fui ajudar ele na rua a vender o sorvete. Vendia nas empresas próximas da minha casa, vendia no Terminal Central e também nos estádios de futebol. Naquela época não tinha a lei que as crianças não podiam trabalhar antes dos 16, né? E no estádio de futebol deixava entrar pessoas de fora para vender. Hoje já também não deixa mais. Verdade. Hoje verdade. É só... Eles já pegaram essa venda para eles também. Os ambulantes entravam, né? Vendedor de amendoim, de sorvete, de água. Hoje já é próprio deles, não deixa mais os ambulantes entrar, não. Tem que ficar só na rua. Mas começou meu empreendedorismo, vamos dizer, nesse momento. Sim. Apesar que eu, trabalhando com meu pai, essa questão da pipoca é engraçado, porque o dinheiro do sorvete era dele. Ele me dava o dinheiro da passagem para ir ao Terminal Central e o dinheiro da passagem para voltar. Mas o que eu fazia? Eu ia a pé e voltava a pé para economizar esse dinheiro. E aí eu chegava no Terminal Central, comprava das distribuidoras de doce, os pacotes de pipoca e conciliava a venda do sorvete, que era o dinheiro para o meu pai, e a pipoca que era para mim. Só que eu oferecia muito mais pipoca do que sorvete, né? Claro, né? Você tem uma margem maior com a pipoca. Muito maior. Então, eu lembro que eu colocava a caixa de sorvete na minha frente assim e o saco de pipoca em cima da caixa de sorvete. Acho que o pessoal achava que eu vendia só pipoca. Legal. Voltava com a caixa de sorvete cheia pro meu pai e a pipoca zerada. Eu tinha que vender todas as pipocas para ir embora. Então, essa é a grande lembrança. Começou ali, acho que foi um grande momento meu de compra e venda. Foi com uma pipoca em Nhaque. Começar acendeu a luzinha do empreendedorismo. Depois veio isso entre os 9 e 12 anos de idade. Ajudando ao seu pai, à sua família. Aí teve um episódio que eu fui assaltado ali no Terminal Central e meu pai proibiu de eu ir pro Terminal Central vender.
Aí eu voltei e comecei a ajudar dentro de casa na fabricação do sorvete. Legal, então você desde cedo com esse viés aí, compra e venda, fabricação, logística, enfim. Sim. E depois, continue, depois você, lógico, estudando também, e aí você partiu para trabalhar em empresa privada. Como que foi Sim. essa mudança aí, saindo da empresa da tua família para um outro negócio? Sim. Meu pai sempre, apesar de ajudar a trabalhar com ele, mas ele sempre priorizou o estudo. Eu sempre sei estudar. Nunca pude parar de estudar e sempre tinha que tirar nota boa, porque se não tirasse nota boa também não era legal. Pegava no pé, puxava a orelha. Pé e fechava de verdade. E aí com uns 15 anos de idade, houve a proposta de um primo meu que trabalhava nessa empresa, ele ia subir de cargo também, e ele falou, Kleber, vai ter minha vaga ali de office boy. Como eu estava em casa, estava uma fase bem difícil, que apesar de ter essa sorteria, sempre nunca foi tão próspera ao ponto de falar, pô, vou assumir isso aqui também, né? Sim. Então era dividir mais ou menos nada para 2. Então eu aceitei. No começo meu pai não quis, ele falou, pô, você vai me abandonar aqui, né? Deixar eu sozinho. Eu falei, pai, eu preciso ir. Eu preciso ir porque... Você tomou a decisão. Eu tomei a decisão. Com 15 anos de idade. Fui pra entrevista, né? Com o dono dessa empresa. Até ele comentou, pô, mas você não conhece nada, né? Você não conhece rua tal, rua Y. Eu falei, pô, não conheço nenhuma da que você está me falando. Mas eu tô pronto para aprender. Ele falou, então tá bom. Então segunda-feira você começa. Aí te deu a oportunidade. E essa empresa, qual o segmento que ela atua? Ou que ela... Atuava, né? Que Porque ela ela não atuava, existe não mais, mas era o mesmo segmento da minha. Hidráulica também. Ah, então O segmento é o mesmo. é nesse momento que você inicia sua carreira no segmento de materiais para construção. Focado, especialista em hidráulica. Perfeito. Daqui a pouco a gente vai falar da QS Tubos. Tá certo. Então, comecei nesse momento com 15 anos de idade e office boy e fui trabalhando, aprendendo. Teve outros, aproveitando as oportunidades que apareceu. Fui para compras, fui trabalhar em compras, aprendi muito em compras ali do produto. Depois fui para vendas. Estava meio estagnado também em compras, não tinha muito para onde crescer mais, porque eu tinha uma chefe, né? E aí eu tinha que ir para outro setor. Conversei com o dono também, no proprietário na época, ele falou assim, então eu vou te dar uma oportunidade em vendas. Fui para vendas, eu lembro que fui para vendas de balcão, também com muita vontade de crescer. Eu lembro que em pouquíssimo tempo eu tava o que mais vendia no balcão. Legal. E também falei, pô, não quero mais ficar como vendedor de balcão. Eu quero ir para vendas de engenharia, porque eu já tinha me destacado ali também. Foi um pouco rápido essa mudança. Depois de compras, as coisas aconteceram meio rápido. Aí teve uma outra oportunidade para vir para Paulínia. Aí foi quando eu vim para Paulínia como vendedor de engenharia. Mas até então você trabalhava na loja matriz de Campinas. Isso, até então. Perfeito. Iniciei em Campinas como office boy, auxiliar de comércio, auxiliar de compras, comprador, vendedor de balcão. Balconista. Uma rede varejista, tinham várias lojas. E aí, pressionando ali também o proprietário, porque eu queria subir para vendas de engenharia dentro de Campinas mesmo. Eu não pensava em vir para Paulínia. Uhum. Aí ele falou, Kleber, tem oportunidade em Paulínia. Você aceita? Eu fiquei pensando um pouco na época, porque eu estudava em Valinhos, morava em Campinas e ia começar a trabalhar em Paulínia. Eu aceitei. Falei, ok, eu aceito. Aí fui para Paulínia, ser vendedor de engenharia. Também, graças a Deus, em pouco tempo eu me destaquei, comecei, né, minhas vendas foram bem legais. Foram crescendo. Crescendo. Não demorou muito, houve a proposta para mim ser gerente. O gerente que estava lá veio para Campinas para assumir uma outra área e me propuseram, falaram, Kleber, você não quer ser gerente? Quem veio falar comigo foi um outro gestor na época e eu falei sim, eu aceito sim, estou bem contente com isso, né? E teve um episódio bacana nisso aí, porque o mesmo proprietário, né, o dono da empresa que eu trabalhava, que na época, quando eu fui fazer a entrevista com ele, ele falou assim, pô, Kleber, você não conhece rua nenhuma? Não conhece nome de rua? Não conhece nome de rua nenhuma? Eu falei, não, mas eu tô aqui para aprender. Ele falou, legal.
Mais ou menos 15 anos depois, que foi quando eu assumi como gerente, né? Fiquei mais 5 anos, totalizou 20 anos na empresa. Mas 15 anos após, Sim. ele falou pra mim de novo, falou, Kleber, me deu os parabéns, né? Falou, Kleber, você veio aqui como office boy, você subiu várias vezes de cargo, está chegando praticamente o cargo máximo, porque depois disso, ele falou, eu lembro dessa palavra dele, ele falou assim, agora só falta você sentar na minha cadeira. Quase que, literalmente, Quase. sentei, né? Ô Kleber, deixa eu só voltar aqui falando um pouco de experiência, de aprendizado, né? Então, nesses 20 anos, né, você passou por diversos cargos, então pegando como, por exemplo, compras. Então você aprendeu muito negociações, Sim. atendimento, receber e atender fornecedores, representantes comerciais, vendedores das indústrias. Então você teve esse tino, né, de conhecimento. E depois disso você foi para a área comercial, vendas propriamente dita. Então tem uma ligação, lógico, você tinha experiência de compra, você foi para vendas e você já sabia como funcionava, né? O produto ele era comprado por um valor, aí tinha que calcular a margem para depois você trabalhar a venda desse produto. E lógico, né, mais para frente você subiu mais ainda como gerente de projetos especiais. De repente você atendia grandes indústrias, como que era esse último trabalho? Sim, quando vendedor de engenharia, né? De engenharia, perdão. Sim, aí atendia mais construtora e indústria. Sim. Que era uma venda mais técnica, uma venda muito mais elaborada. Um volume maior? Um volume muito maior. Muito maior, óbvio, muito né? maior. Você fechava com as indústrias, com as construtoras, era um volume muito maior. E realmente, essa experiência foi uma escola extraordinária, né? E era isso que eu ia te perguntar. Tudo isso que você viveu, né? Essa experiência em diversas áreas, atendendo diversos fornecedores, o que trouxe para você 20 anos depois, né, você atuando CLT, né, o CLTista. Tem muita gente aqui que tá me ouvindo que não gosta muito do CLT, não. Eu sou PJ, já ouvi muita gente falar isso para mim. Mas assim, o que isso trouxe de experiência para você se sentir pronto, maduro, para você começar o seu empreendedorismo e lançar, né, a sua própria marca, inaugurar a sua própria loja? Experiência, realmente foi a escola que eu tive em compras, em vendas. Eu era muito tranquilo. Eu conhecia, como você falou, quase todos os fornecedores e também conhecia quase todos os clientes. Então era comprar e vender. Eu só ser a ponte. A empresa que eu estava quebrando, né? Não estava muito bem. Não estava andando bem. Não estava andando bem. Foi aí a oportunidade. Falei, pô, ela não está indo bem, eu vou abrir a minha, porque é comprar de quem eu sei que tem quem vende e vender para quem eu sei que compra. Você teve visão. É muito seria uma conta muito simples, né? E a empresa não estava indo muito bem e não foi por falta de venda, porque no dia, apesar de ter essa questão, essa pegada comercial desde de novinho, eu vi meu pai sofrer demais. Perfeito. Em trabalhar, em abrir empresa, não conseguir quebrar. Porque depois da sorveteria, quando eu já estava nessa outra empresa, trabalhando como CLT, não para o meu pai, ele fechou a sorveteria, abriu uma gráfica, abriu um restaurante, abriu uma lanchonete. Foi abrindo um monte de negócio. Abri e fechava, que nunca deu certo. Eu trabalhando CLT, meu salário confortável, né, que a gente acha que... É o salário ali que a gente acha que tá legal. Olhando meu pai sofrer, eu falei, pô, eu nunca vou querer abrir empresa, porque isso é uma loucura. Pensava comigo. Mas o seu pai estava na operação, meu né? pai sempre trabalhando. Sempre na operação. Mas sempre sofrido, muito sofrido. Mas por falta de experiência dele, de gestão, enfim, as coisas poderiam ter dado tudo certo se fosse uma outra visão, né? Ok. Porém, no dia que eu fui dispensado, né, dessa empresa, apesar de nunca ter pensado em abrir empresa até o momento, tinha adormecido aquela vontade de empreender, estava adormecida. Estava adormecida. Quando o dia que eu fui dispensado, eu olhei para a loja, minha mesa assim, ficava no fundo da empresa, e falei, pô, mas por que essa loja vai fechar se não para de entrar gente, que todo mundo querendo comprar e a gente não está vendendo porque não tem para vender? Não é porque não tem público para comprar. Eu lembro que em março, eu fui dispensado em abril. Em março eu dispensei
mais de 400 mil reais de venda por falta de produto. Meu Deus. Não por... Ou seja, a gestão da companhia não estava Foi não tava legal. N fatores que fez ela não dar bem. Então a sua veia empreendedora iniciou após uma demissão. A demissão. Rapaz, olha que interessante. E aí no mesmo dia eu falei, eu vou abrir minha empresa. Isso foi dia 7 de abril de 2017. Foi nesse dia que eu decidi abrir a KS. 2017, então 2017. 8 anos, 7 anos atrás. Não, 8 anos atrás. Esse ano faz 8 anos. 8 anos. Esse ano faz 8 anos. E aí nesse mesmo momento já corri atrás de tudo. Foi atrás do ponto, se eu ia abrir sozinho, se eu ia abrir com sócio, aí já é uma outra parte da história. Legal, aí você funda então em 2017, inicia-se a KS Tubos. Isso. Né? Uma loja lá em Paulínia. E por que você escolheu? Na verdade, você já estava atuando em Paulínia. Isso. E aí você acabou dando sequência na KS Tubos também em Paulínia. Isso. Aí também foi o timing. Eu percebi que existia oportunidade e eu sabia que não podia demorar. Porque senão, aqueles clientes que eu sabia para quem vender, ia procurar outras lojas, né? Então, você corri tinha que contra agilizar. o tempo. Entendi. Então, dia 7 de abril eu fui dispensado. Dia 12 de setembro eu abri a KS. 5 meses depois. E nesse 5 período meses, de 5 5 meses, fazendo as correrias. Fazendo as coisas, correndo atrás, procurando de tudo, né? Os clientes me ligavam, eu comprava de concorrente e vendia para cliente, porque o cliente não me procurava, não conseguia encontrar o produto. Foi uma só correria, 5 meses de correria. Até abrir a empresa dia 12 de setembro de 2017. E fala um pouquinho então da KS Tubos. Inicia em 2017, focado também no segmento, né, de hidráulica. Você começou pequenininho, hoje já vimos que a loja cresceu bastante, sim, muitos negócios acontecendo. Fala um pouquinho agora da KS Tubos, né? Como ela veio de 2017 para cá. Então a KS, eu decidi abrir. KS que são as suas iniciais, né? K de Kleber e S de Silva. Isso. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Eu decidi abrir a empresa. Aí veio algumas pessoas me procurar para abrir junto. Para se tornarem seus sócios. Inicialmente eu vi a proposta de estava caminhando, não deu certo com essa pessoa. Aí eu estava sentado numa loja de um amigo meu, quebrando a cabeça, né? O que eu faço? Abro sozinho? Não? Qual que é o valor de investimento que eu vou ter que abrir? Fazendo conta, quebrando a cabeça. Chega um dos meus sócios, que hoje é meu sócio, me procura eu estava nessa empresa do meu amigo, uma troca de óleo lá em Paulínia. Ele me procura e falou, Kleber, vamos abrir uma empresa? Quando ele me procurou, o primeiro meu sócio, eu falei assim, eu tô negociando com uma outra pessoa. Se não der certo com ela, a gente volta a conversar. Certo. Você já conhecia? Conhecia esses outros dois, que era vizinho da empresa que eu trabalhava. Legal. Até então eu achava que eram 2 irmãos. Na verdade é tio e sobrinho. São parentes. São meus sócios hoje. Ele veio me procurar, eu falei que já estava. Eu falei, se não der certo eu te procuro. Ok. Não deu certo, mas eu também esqueci dessa conversa que ele veio me procurar. Passou. Aí eu decidi, vou abrir pequenininho, começar bem pequenininho pra seguir com o meu plano. Passou mais um tempinho, veio um outro que eu achava que era irmão, na verdade era tio, e falou a mesma história. Vamos abrir a empresa? Ele falou, mas seu irmão comentou comigo há uns 15 dias, um mês atrás. Ele falou, engraçado, ele não comentou nada comigo e nós dois tivemos a mesma ideia de falar com você. Olha. E esse tio e sobrinho, que depois eu fui descobrir que era tio e sobrinho, né? Sim. Eles já tinham outros negócios na cidade. E eles foram para me procurar, o mesmo pensamento, sem um conversar com o outro. Aí eu fui embora pensando, acho que o cavalo passou arriado na minha frente uma vez, agora passou a segunda. Se eu não pular dessa vez, não vai dar certo. Isso aí. Então as oportunidades passam, a gente tem passando. Que estar ligado. Aquela história do barco. Né? O barco estava para afundar. Aí o pescador falou, não, eu vou esperar aqui porque Deus vai me ajudar. De repente passa um navio, ele não acena. Depois passa um helicóptero, ele não acena. Aí o que aconteceu? Ele afundou. É mais ou menos isso então, aí. Então, né, passou o helicóptero, passou o navio e ele não acenou, ou seja... Passou as oportunidades. As oportunidades ele deixou passar, né? Eu, graças a Deus, eu não deixei. Na segunda eu agarrei ela
cheguei em casa, no dia seguinte liguei para eles, falei, vamos sentar e conversar. Uma semana depois a gente estava abrindo a empresa. E aí sim eles falaram com um aporte um pouco maior, falou, já vamos abrir ela já Sim. grande e daí Legal. foi só sucesso. E aí, fala um pouquinho dessa satisfação em ver o crescimento da empresa, né? Toda a luta que vocês tiveram, como você contou lá atrás, com sócios, todo mundo acreditando. Sim. Só que tem que trabalhar. Muito, Mão muito, na massa. muito, E hoje a gente tem, a IAKS tem um reconhecimento na região do trabalho que ela faz. Então, Sim. conta pra gente aí dessa satisfação. Lógico, muito trabalho, Sim. né? Muitas preocupações, muitas coisas a fazerem. Demais, Mas demais. hoje você tem uma satisfação legal, um Muito. reconhecimento na região. É muito gratificante mesmo, de coração. Porque vim da onde eu vim, né? Uma família humilde. Ter a coragem de abrir uma empresa. E apesar de eles são sócios investidores com grana, só que todo mundo colocou o percentual igual. Então eu tive que vender tudo que eu tinha, rapar o fundo da Tirar conta, dinheiro da onde não tinha. para colocar o mesmo percentual de dinheiro. Porém, eles falaram, ó, a empresa é sua, você vai tomar conta 100%, a gente é sócio investidor. Eu fui correr atrás de tudo, literalmente, tudo. Sistema, o nome foi eu que desenvolvi, a cor foi eu que desenvolvi, tinha tudo na minha cabeça, não teve opinião deles. Falaram, acho que assim tá diferente ou não. O marketing, teve uma conversa. O marketing você também, que você não havia atuado, né, anteriormente, mas na sua empresa você que teve que desenvolver. Sim, sim. Claro, a ideia foi a minha, mas teve ajustes, né? Claro. Mas isso foi realmente criado da minha cabeça, o nome, eu queria KS, tubos, válvulas e conexões, e a cor fomos ajustando. E foi sim, sistema, contador, que eu não mexia com contador, porque era gerente de uma unidade, né? Então a gente não tinha tanto essa gestão tão aprofundada quando você virar dono. Você saber de tudo, de imposto, de contador, de funcionário. Eu não fiscal, legislação, eu não precisava. RH, eu não tinha nada disso. Eu era gerente de uma unidade, que era a unidade de Paulínia. Então eu tinha um suporte muito grande por trás. Era gerir as pessoas ali, praticamente. E o trabalho técnico. E o trabalho técnico, né? Isso que o Kleber tá falando, pessoal, até trazendo um gancho aqui bastante importante para você que trabalha numa empresa, que é executivo de negócio, a gente sempre fala, né? Temos que os colaboradores, seja a área de atuação que estiver, ele tem que ter uma visão de dono, que é justamente isso que o Kleber acabou de explicar. Então, as empresas, elas precisam, os sócios, os empreendedores, os investidores, eles precisam entender de tudo um pouco, né? Desde a concepção de um logotipo até uma causa trabalhista, legislação tributária, enfim, logística, produção, tudo. O dono tem que conhecer tudo. Aí eu fui conhecer tudo na marra e sim. Pela necessidade, Pela necessidade. Vai pra cima. Aí fui. Eu inaugurei, apesar de ser aberto dia 12 de setembro, foi constituída, aluguei um barracão, fui pintar o barracão, limpar o barracão, montar prateleira, pintar, fachada, tudo. Ela inaugurou dia 1º de dezembro de 2017, foi quando ela inaugurou, abriu as portas ao público. Tá. Mas alguns dias antes, eu já sabia, tinha a data da inauguração, mas o sistema ainda não tava no ar. Operando. Não, eu falei, pô, como eu vou abrir empresa se eu não tenho sistema? Sistema dá um trabalho. Nossa. E cai o sistema. Cai. E quantas vezes a gente vai na loja, na hora que vai passar no caixa, caiu o sistema. Isso. Mas isso ainda se anota e tira depois. E quando você inaugura sem sistema? Nossa senhora. Eu lembro que nesse dia, faltavam uns 3 dias para inauguração, uns 4 dias. Eu tava quase surtando. Aí eu lembro muito claro que eu saí da loja assim, fui para uma praça, que eu não tava pronto de explodir, sabe? Que era muita coisa, muita gente perguntando como é que é isso, como é que é aquilo, blá, blá, blá. Tudo na minha cabeça. Eu abri a empresa, era eu e mais 3 funcionários. Quando a gente abriu, era vendas, uma menina no administrativo e um rapaz na expedição. Então, eu fazia entrega, o rapaz fazia entrega da expedição, a gente separava, descarregava o caminhão, enfim. Eu tinha que assoviar, chupar cana, cruzar, cabecear, tinha que fazer de tudo na empresa. Era bem chutinha.
Mas antes de inaugurar, eu lembro que eu fui pra essa praça, eu deitei no banco da praça e falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não tô aguentando. Eu lembro que veio uma frase que tá no meu WhatsApp até hoje. Veio uma voz no meu ouvido assim, se for pra você desistir, desista de ser fraco. E Opa, levantei e fui. legal. Gostei Mas isso dessa não frase. é, Se for pra você desistir, desista de ser desista fraco. de ser fraco. Interessante. Veio do nada essa frase na minha Aí cabeça. você levantou da praça, foi E não dormir no parei banquinho mais. da praça, de repente levantou e foi trabalhar. E aí daí não olhei mais pra trás. Aí, Legal. Daí foi só. Fala um pouco da KS Tubos, como tá hoje, tamanho da loja, quantos clientes vocês estão atendendo. Faturamento não precisa falar muito, não precisa falar de faturamento não. Mas assim, o momento atual da KS Tubos. Tá muito bom. Sempre ela vem crescendo Ano a ano. né? Então esse ano também tá crescendo em contramão de muitos que eu vejo que não tá tão bem. A KS, graças a Deus, continua crescendo. Hoje ela tem, como eu falei no começo, começamos com 3 funcionários, hoje ela tem 30 funcionários. Começamos uma pequena... Estamos no mesmo lugar até hoje, mas ampliamos muito. Era um terreno de 1.500 metros, um barracão de 600. Hoje o barracão tem o dobro, 1.200 metros de barracão. 1.200 metros quadrados de barracão. Mas de área total, 6.000 metros. Então a gente, de tamanho também, quadriplicou o tamanho da KS. Quadriplicou. Em tamanho De da 2017 para cá, quadriplicou a área de atuação. A área da empresa, né? Faturamento de 18 para cá também cresceu muito significativamente. E é isso, atendemos clientes diversos, né? A KS é mais... Projeto de engenharia também vocês fazem? Projeto não. A gente atendemos mais o varejo. Mais o varejo, mas a gente... Profissionais da área. Feito e a gente entrega o material, né? E aí esse sucesso trouxe a você um reconhecimento e em 2024 você foi convidado a assumir a presidência da Acomac Campinas. A Acomac, para quem não conhece, é a Associação dos Lojistas de Materiais de Construção de Campinas e região, filiada à Anamaco, que é a Associação Nacional, né? E uma associação muito importante no Brasil inteiro. Então todas as redes varejistas, distribuidores são filiadas à Anamaco. E a Acomac as Acomacs, né, de diversas regiões fazem esse trabalho regional. Sim. E o Kleber, você é convidado para assumir mais uma, né? Mais uma responsabilidade, algo novo na sua carreira. Sim. Como que foi isso? Como que você absorveu esse convite? E como que você vem tocando o trabalho como presidente da Acomac? É um trabalho foi muito gratificante ter recebido o convite, né? É uma experiência muito boa. Você conhece todo mundo da área, você conhece seus concorrentes, conhece mais indústrias, porque a Acomac, a Associação de Materiais de Construção, eles têm que a gente fala que é generalista, tem de tudo, né? Tem terra, tinta, enfim. Eu, como sou focado em hidráulica, eu só conheci aquele mundo da hidráulica. Então aí eu conheci esse mundo todo, conheci todas as indústrias. A associação também, a Anamaco, né, dá a oportunidade de você estar em São Paulo com deputados, com governador. A parte política também. Política, que no segmento de materiais de construção tem bastante importância, né? Tem muito lobby. Né? O PIB, né, do material de construção é gigantesco, é um dos maiores do Brasil, né? Então, a experiência é muito bacana. O trabalho é bem duro, né? Fazer as lojas entender que a força do associativismo é importante. E esse é um trabalho árduo que a maioria dos nossos associados ou as empresas que não se associam, tem dificuldade de ver valor. Diferente aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente fala com o estado do Sul, ele já tem isso mais forte de associativismo, de juntar força, de se unir. Aqui o povo paulista é um pouquinho individualista. Mais individual, a verdade. E aí acaba tendo um pouquinho mais de difícil.
Mais dificuldade para Dificuldade, reunir os... É. E como que funciona? Vocês têm reuniões semanais, mensais? Como que funciona esse trabalho da Comac mesmo na prática? Na prática. As reuniões são em torno de quinzenais. Tem Quinzenais. Reunião, pelo menos a reunião online, né? E a cada 2 meses tem uma reunião presencial. E aí a gente fala de ações, de novas oportunidades para os lojistas, Sim. banco, cartão de crédito, maquininha com taxas menores. Por conta do volume a gente consegue negociar coisas melhores para o grupo, né? Você ir sozinho num lugar com um grupo é um pouco melhor. Questão de taxas, enfim. Banco, abertura de crédito. Tem muitas coisas como o Sebrae também. Legal, legal. Porque, por exemplo, você deu o exemplo do sistema, né? Então, de repente, se vocês têm uma empresa de sistema parceira na Comac, Ajuda. Viabiliza para todos os lojistas, né? Isso. A implantação, enfim. Isso. E assim, o que você está imaginando para o futuro aí, tanto da KS Tubos quanto para a Comac? Quais são os próximos passos? Quais são os sonhos, os objetivos aí para os próximos anos? São todos muito positivo, porque para a KS, para o setor no geral, né? O setor da construção. Isso, legal. Fala também um pouquinho do mercado. O setor de material de construção, a gente brinca, né, no nosso meio, que assim, quando vem crise, ele é o último a sentir e é o primeiro a sair da crise. Por quê? O Brasil tem um déficit habitacional muito gigantesco. Então, assim, é obra por muito tempo. A gente não vamos morrer e vai continuar com muita obra para tentar suprir o déficit habitacional que existe no Brasil. Já visto agora quantos lançamentos de prédio, de condomínio, assim, quase no Instagram, no WhatsApp, você recebe. Principalmente nas grandes cidades, né? É muito, muito. Então, é um setor muito aquecido. É um setor muito aquecido. Eu acredito que não esteja mais por conta do juros estar tão alto. Eu acho que se consegue os juros, taxa Selic, taxa cair, de juros baixar um pouquinho. Isso aí fomenta muito mais. Mais né? ainda. Dobra, né? do que é. Hoje as pessoas ainda resistem um pouco em comprar um imóvel, porque realmente o juros está muito caro. Então, se a pessoa vai dar só uma pequena entrada e financiar mais de 50%, por exemplo, o cara vai pagar juros, muito de juros. É muito juros. É verdade. Juros. Então, se a nossa política melhorar a questão de juros, enfim, tem tanta coisa para melhorar, né? Mas isso eu acho que aumentaria demais o nosso setor. Que já é aquecido, não é um setor então, fraco. você falou aí, né, que é um setor que é o primeiro a sair da crise. Eu me lembrei na época da pandemia. Pelo amor de Deus, pandemia, não quero nem lembrar da pandemia. Vamos pensar ao contrário. No ano de 2020, 2021, por exemplo, muitas famílias, né, que foram trabalhar home office, e aí muita gente decidiu, não, vou fazer uma reforma na minha casa. Fazer uma pintura, construir um novo cômodo, e aí precisa de material, precisa de peça. Como que vocês lidaram com isso na pandemia? Porque existia uma demanda da população, né? Só que vocês também não podiam atender o público na loja, porque era obrigado a fechar as portas. Como que foi esse período para vocês, Kleber? Então, justamente nesse período houve um boom nas revendas de material de construção. Foi Cresceu mesmo. absurdamente. Porque foi ter uma lei que era necessidade básica, como farmácia. Então, loja de material de construção não foi proibido fechar. Não tinha que fechar a porta. Isso. Tinha algumas restrições. Tinha restrições, né? Tinha que ter uma distância do público, um isolamento ali, né? Distante um do outro, mas não precisava fechar as portas. Entendi. E aí o pessoal, e o que você comentou, foi para dentro de casa, começou a ver que tinha que trocar uma torneira, trocar uma torneira, pintar uma parede, não sair de dentro de casa. Claro que teve setores que sofreu demais, né? O hoteleiro, o restaurante, que realmente precisou fechar, nem imagino o quanto sofreram. Só que essa grana tudo que ia pro restaurante, que ia pro hotel, que ia pra viagem, falou, pô, vamos levar pro material pra construção. Isso aí. Levou uma fatia gigantesca. Claro, comida, né? Todo mundo tinha que comer, então sim, o alimentício... Mas era no mercado, não restaurante. Não restaurante. Fechado, né? Então o restaurante é um pouco mais caro, né?
Tentou comprar do mercado. Bares, restaurantes sofreram demais? Demais. Mas o material de construção cresceu muito nessa época. A KS dobrou o faturamento de um ano para outro, assim. Foi uma loucura. Faltou muito material, né? Faltou muito material por conta de matéria-prima que não vinha para o Brasil, para as indústrias. Também. E a demanda aumentou muito, né? Então as indústrias também não estavam preparadas. Elas também imaginou que ia ter uma recessão. Ninguém imaginou quanto que... Foi totalmente ao contrário. Então as indústrias estavam desligando máquina, daqui a pouco tinha que ligar de novo. Ligar na correria, porque... Os governos estaduais, municipais, federal mandava desligar. E de repente o mercado aqueceu. Muito. Nosso setor cresceu muito nesse período. E de lá para cá, sempre numa crescente, né? Sempre. Como você falou, muitas obras acontecendo. Muitas. Então, legal, Kleber. Pra gente encerrar, você com todo esse sucesso, essa história maravilhosa que você nos contou hoje, claro, um pouquinho, né? Uhum. Tem algumas histórias engraçadas aí que você vai deixar para outro dia. Outro dia. Mas eu gostaria que você desse uma dica, uma orientação, um conselho para aquele jovem que está começando agora a sua carreira, mas que deseja empreender, independentemente do segmento, por toda a experiência que você teve de vida e também profissional, o que você falaria para um jovem que deseja empreender no Brasil? O conselho que eu dou para o jovem que está trabalhando é dê o seu melhor em tudo que faz. Dê o seu melhor em tudo, porque sempre vai ter alguém observando o que ele está fazendo. Muitas vezes parece que não, parece que é lento, você faz o seu melhor, mas não é reconhecido, mas pode ter certeza que tem sempre alguém olhando para você e a sua oportunidade chega. Agarra a oportunidade com unhas e dentes, que é só sucesso. Se você tiver vontade de empreender, um sonho, batalhe, guarde um dinheirinho para esse momento, economiza, um pouquinho que seja, mas economiza todo mês, que você vai ter uma oportunidade, com certeza todos têm essa oportunidade. Então, se tem um sonho de empreender, agarra o sonho, é sucesso. E bola pra frente. É isso aí. Kleber, amigo, que prazer falar com você, ouvir um pouco da sua história, ouvir um pouco do sucesso, né, do negócio que você iniciou 8 anos atrás. E, cara, 8 anos ainda é um bebê, né? É um bebê. No segmento de materiais para construção, aí, empresas que têm 40, 50, até 100 anos de idade tem. É um bebezinho. É um bebê. Então, eu tenho certeza, né, que você vai ter muito mais sucesso ainda, vai ter que trabalhar bastante também. Mas muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e dividir um pouco a gente a sua história. Obrigado você, Rodrigo. Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Então, Ranking Cast vai ficando por aqui. Eu te vejo no próximo episódio. Tchau!